os senadores pelas questões. Eu respondo objetivamente ao senador Magno Malta. Eu percebo, senador Magno Malta, na sua fala, um elevado sentimento de justiça e misericórdia. E eu quero dizer para o senhor que justiça caminha ao lado da misericórdia. Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é complacência. O grande desafio do juiz é o equilíbrio, é a proporcionalidade, é o devido processo legal substantivo, que as condições da ampla defesa e do contraditório sejam efetivamente asseguradas a todos os réus em nosso país. E eu compreendo o que o senhor fala, porque também visitei muitos presídios, evangelizando, e eu conheço a realidade do sistema prisional desse país da forma mais dura possível, porque fui evangelizar vidas que estavam ali numa situação de muita vulnerabilidade. Eu quero dizer para o senhor que eu compreendo a sua dor e a sua preocupação, mas, repito, cumpri uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma, num calor do momento do entrevista, expliquei claramente que o termo foi atécnico e me desculpei aqui. Eu quero dizer que esta questão está, para mim, esclarecida. Agora, quanto à questão da sistolia, eu gostaria de voltar a repetir. Nenhum método que interrompa a gravidez pode ser considerado aceitável. Todo ele é um sofrimento, porque é uma tragédia humana. O que nós não podemos, senador, é ignorar que o Estado de Direito nos submete, a mim como operador do direito, e caso Vossas Excelências me aprovem como juiz constitucional, ao império da lei e ao império da Constituição. Preciso defender a separação de poderes e preciso defender a legalidade. Não assino um parecer com alegria por convicção pessoal, moral, religiosa. Eu faço pelo dever do cumprimento legal. Agora, repito, encerro um ciclo, inicio outro ciclo, em que serei devoto e escravo desta Constituição. Eu quero dizer, senador Fabiano Contarato, que Vossa Excelência coloca pontos muito importantes. Ao longo de toda a trajetória do Supremo Tribunal Federal, no recorte da Constituição de 1988, nós tivemos uma série de avanços que foram implementados a partir de uma atitude do Supremo Tribunal Federal, exatamente em razão pelo que o senhor coloca, porque o legislador, a quem caberia, em primeira face, desenvolver os temas dentro de uma solução política, se omitiu. O casamento civil homoafetivo é um desses temas. Demorou mais de 2 décadas após a Constituição para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse e, posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça estabelecesse os critérios. Portanto, da minha parte, o que eu tenho que defender é o núcleo fundamental desta Constituição, que veda a discriminação, que determina a igualdade, e toda forma de preconceito deve ser combatida. Sou devoto ao sistema de precedentes. Acho que o sistema de precedentes deve ser prestigiado em nosso país, porque este sistema de precedentes é o sistema que assegura a segurança jurídica para mim, para o senhor, para todos nós que estamos aqui nesta casa. Quero dizer também algo muito importante. O senhor me questiona sobre um tema extremamente relevante que a sociedade brasileira também está atenta, que é o pagamento extrateto. Veja, o Constituinte estabeleceu algo que é muito importante numa república, que é o teto constitucional, que é a transparência. Nenhum servidor público e todo ocupante de função pública deve estar submetido ao teto constitucional. E hoje nós temos um único teto constitucional. Eu acho que é muito importante, que eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional. Um outro ponto que o senhor coloca é o princípio das reclamações, é a questão
das reclamações trabalhistas que vão ao Supremo e que diz respeito à competência ou não da Justiça do Trabalho para julgar diversos temas relacionados à vida do trabalhador. Este é um tema também que está hoje em julgamento no Supremo Tribunal Federal e eu peço a compreensão de Vossa Excelência para não antecipar meu voto. Mas eu quero dizer com clareza para Vossas Excelências algo que é muito importante. É preciso prestigiar a justiça especializada, que tem mais condições de avaliar, na minha opinião, teoricamente falando, as questões relacionadas às relações de trabalho. A aposentadoria compulsória com a vitaliciedade, junto à vitaliciedade, é uma garantia e um princípio constitucional. Eu sou favorável a qualquer tipo de aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça, desde que ele seja feito a partir de um diálogo entre poderes e que preserve a independência judicial. O preceito maior que nós temos que defender é a independência judicial. Por fim, no que diz respeito à CPI do crime organizado, eu gostaria de dizer que o grande desafio do juiz constitucional é compatibilizar as prerrogativas constitucionais dos parlamentares de fazer ampla investigação a partir de um instrumento próprio e legítimo previsto na nossa Constituição, que são as CPIs ou as CPMIs, com os direitos e garantias fundamentais. Nós não temos, dentro da perspectiva do nosso sistema constitucional, que retirar ou simplesmente alijar o parlamentar de exercer com plenitude a sua função de investigar, até porque é uma função própria desta casa. Portanto, qualquer tipo de demanda apresentada pelo cidadão ao Supremo Tribunal Federal deve ser avaliada com prudência e serenidade dentro dessa zona limite para que não esvazie o poder de atuação parlamentar desta casa. Esta é uma preocupação que eu tenho e um compromisso que levo também como operador de direito e assumo perante Vossas Excelências. Eu trato, portanto, dessas questões, agradeço as palavras da senadora Elisiane Gama e... Ô, senador, perdão, eu vou tratar especificamente do Supremo Tribunal Federal. Mas vou responder, fique em paz, eu vou responder a Vossa Excelência. O Supremo Tribunal Federal, hoje, eu não posso aqui negar que tem sido, não só por Vossas Excelências, mas por toda a sociedade, questionado por diversas decisões que têm sido tomadas em diversos temas, desde questões políticas até em questões de ordem criminal. Eu gostaria de dizer a Vossas Excelências, com muita tranquilidade, algo que para mim é muito caro. O exercício do poder jurisdicional, na minha vida, ele deve observar 3 pontos. E eu gostaria de pedir a compreensão de Vossas Excelências, porque eu preciso falar por mim. Nesta condição de sabatinado, o compromisso que eu assumo é perante Vossas Excelências a partir da conduta que eu devo ostentar. Não acho que o exercício de poder deva ser tirânico. Não acho que o exercício de poder deva ser espaço de corrupção para lisonja. Não acho que o espaço de poder seja em benefício da autoindulgência. O exercício de poder, ele deve ser um ato de sabedoria, e a sabedoria está na temperança da avaliação precisa das consequências das suas decisões. Esta é a sabedoria. Um senador muito querido, cujo nome não vou dizer para preservá-lo, uma vez me deu um livro chamado As Sandálias do Pescador, de Maurice Welch. E ali como que profeticamente me dizia que eu devo me dirigir a qualquer espaço de poder com esta preocupação: não ser tirânico, não me corromper pela lisonja e nem ser autoindulgente. Não creio que o Supremo Tribunal Federal... Tem muita gente que não sabe o que é lisonja. Eu sou nordestino, sei. Então, eu queria que Vossa Excelência escrevesse o que é lisonja, para que as pessoas possam entender. Eu sei também, mas parte do Brasil não é nordestino e não sabe. Eu sou nordestino, senhora. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas é porque eu estou reproduzindo as expressões que Maurice Welch utilizou no livro As Sandálias do Pescador.
Perdão, e o senador que me concedeu, que me deu este livro de presente, sabe que fez muito bem a mim. Pois bem, quero dizer a Vossa Excelência que cabe a mim, na condição de indicado, responder pelas minhas condutas. E eu quero assumir perante Vossas Excelências este compromisso de vida, de que me portarei com a sabedoria que precede a prudência e a multidão de conselheiros. Não creio que nenhum espaço de poder seja espaço para tirania, corrupção por lisonja ou autoindulgência. Muito obrigado.